Oferecimento do programa Destaque Imobiliário. Cresce Rio Grande do Norte. Na hora de comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis regularizado. Contrel Construções. More bem aqui, nas casas da Contrel. Disque 3062-3094. Repete, Indústria de Comunicação Visual em Mossoró. Ligue 3316-0032. A qualidade que repete. Moura do B. Conquiste o seu Moura do B nos melhores bairros de Natal. Boa noite, seja muito bem-vindo. No programa de hoje teremos entrevista ao vivo com a empresária e vice-presidente do Sinduscom, a Larissa Gentili. Vamos falar sobre o resultado da pesquisa semestral do mercado imobiliário. Apresentaremos o cenário local. Ainda no programa de hoje, o check-in em Mossoró, um bate-papo com o presidente do Sinduscom de Mossoró, o engenheiro Jorge do Rosário. Falaremos sobre entraves e soluções do mercado local. A frase do dia: seja fiel nas pequenas coisas, porque nelas que mora a sua força. Madre Teresa de Calcutá. Está no ar o nosso programa Destaque Imobiliário. Conforme a nossa abertura anunciou, todo trajeto, todo projeto, todo desafio depende do primeiro passo. As pequenas coisas que fazem a diferença. É o detalhe que faz o melhor profissional, é o detalhe que faz o melhor empreendimento, é o detalhe que traz o melhor acabamento. A gente precisa estar atento e preocupado a esses detalhes que dão incremento, que dá, a famosa cereja do bolo, né? Todo o percurso inicia-se com o primeiro quilometragem, com o primeiro metro. Então, programa Destaque Imobiliário, que seja esse detalhe importante para você tomar suas decisões, para você ficar antenado em tudo o que acontece no mercado imobiliário. E eu trago a nossa convidada de hoje, que vem trazer alguns detalhes de informação do cenário imobiliário de Natal e da Grande Natal. É com muita alegria que eu recebo a colega de profissão, mas além de ser colega de profissão também é engenheira civil, advogada, empresária, dirigente de classe, vice-presidente do Sinduscom, mãe, filha, a Larissa Gentili. Seja bem-vinda ao programa Destaque Imobiliário. Obrigada, Davidson. Fiquei cansada só de você falar. Às vezes a gente nem se toca, né? Obrigada. É um prazer estar aqui com você nesse programa e eu espero assim poder contribuir de alguma forma com informações sobre o mercado imobiliário, para as pessoas que desejam consumir um imóvel, comprar um imóvel. A gente sempre coloca que a compra de um imóvel nunca é uma aquisição comum. A gente nunca deve pensar no avalo comum. Você vai comprar um imóvel, não é a mesma coisa nunca de você comprar um carro. Mesmo o carro sendo uma coisa muito importante na nossa vida. Então, a compra do imóvel é a aquisição de uma vida. Né? E aí, você vai estar deixando de pagar aluguel, ou você vai estar realizando o sonho da casa própria, ou você vai estar formando mais um patrimônio para sua família. Ou você está adquirindo um problema, né? Dependendo da decisão. Mas na hora que você está bem assessorado por um corretor de imóveis, inscrito no Cresce, e que você tem essa confiança, a gente sabe disso, né? A gente tem colegas muito bons no mercado, e fica bem mais fácil e bem mais tranquilo. É importante que se pesquise onde vai comprar, além de ter assessoria, se pesquisar a empresa onde vai comprar, quantos empreendimentos já fez, quem mora lá, e como é a questão da assistência técnica, porque o imóvel, como ele é um bem de duração muito longa, né, você tem que pensar no antes, no durante e no depois. Eu aprendi, inclusive no interior de Antônio Martins, um trabalhador rural me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, Larissa: o sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Só perde quem vende o imóvel e só ganha quem compra. Então, às vezes você nem faz um tão bom negócio, mas o tempo ele é muito fiel a essa verdade, né? Um terreno é algo que inquestionavelmente ele vai valorizar com o tempo. Um imóvel da mesma forma. Às vezes foi até uma aquisição, até brinquei no início, uma aquisição não tão boa, mas um projeto que aconteceu, que ninguém esperava, uma gestão pública, uma coisa que mudou o cenário da cidade, da região, do bairro, do estado. Você foi contemplado com um tesouro. Né? Além de ser o abrigo da família, do lar, é o grande lar.
é importante tanto quanto o feijão com arroz que nos alimenta. Isso, Né? Não tem como morar embaixo de um abrigo. Desde que o mundo é mundo, um dos princípios, uma das necessidades básicas do ser humano é a moradia. Então, quem trabalha com isso, eu acho que você deve ter esse mesmo prazer na hora que a gente fecha um negócio e que vê a cara do cliente, na hora que ele se muda e vai lá depois visitar, a gente sente aquela felicidade, né? Quando tem algum tipo de problema no imóvel, seja um vazamento na janela, algum tipo de coisa, a família toda vem contra o construtor, né? Poxa, por que está acontecendo isso no imóvel? A família às vezes pode nem ser tão unida, mas ela se une em prol de um bem comum que é o imóvel. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, que nós, corretores de imóveis, construtores, trabalhamos com o sonho, né, do brasileiro. Vamos iniciar, a gente tem muita coisa para conversar aqui, vamos iniciar pelo sindicato, ou pelo Sinduscon. Fala para a gente como é que está o Sinduscon, o que é que o Sinduscon está desenvolvendo, o que é que nós temos na ponta da agulha para debater sobre essa pesquisa que saiu também agora, essa pesquisa trimestral. Essa pesquisa, nós temos sempre ela trimestralmente. Excepcionalmente agora, nesse início do ano, dada todas as dificuldades que nós tivemos, de mudança de cenário econômico, nós divulgamos ela semestralmente. Mas a ideia é que ela seja divulgada trimestralmente. A gente vem desenvolvendo essa pesquisa desde julho de 2013, e agora a gente completa 2 anos. Então, nós já temos uma série histórica de 2 anos para comparar, vamos dizer, junho desse ano com junho do ano passado, com julho de 2013, julho. Nós já temos os 3 julhos. E a ideia é essa, que a gente possa depois, porque a gente não pode analisar pontualmente... Isolado, né? Exatamente, aquele dado. Por exemplo, a gente vai para um dado que a gente retirou no mês da Copa, em Natal. No mês da Copa de junho de 2014, parou tudo. Quase ninguém vendeu, quase ninguém trabalhou. Então, a gente não pode pegar aquele dado e dizer, ai meu Deus, está horrível o cenário econômico, ninguém está vendendo. Então, a gente tem que fazer essa análise macro. E como é que a gente vem acompanhando esse índice? Ele chama IVV, é o Índice de Velocidade de Vendas, é um projeto antigo do Sinduscon e ele vem sendo registrado pela CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, já há alguns anos, e a partir desse ano nós passamos a fazer parte. O Rio Grande do Norte passou a figurar já com essa série histórica de 2 anos. E nós temos agora, aqui no Rio Grande do Norte, na Natal e Grande Natal, excetuando Mossoró, que você até vai conversar com o presidente de Mossoró depois, né? Mas ele nós até temos... falou que vai retomar, ele fazia particularmente e vai fazer através do sindicato, se esconde lá. Que ótimo, que ótimo. É muito importante que a gente tenha esse registro, especialmente num momento como esse, que o consumidor está mais conservador. E aí a gente precisa ter esse registro também, essa fotografia, onde é que a gente precisa melhorar. Porque essa pesquisa ela é bem ampla e só quem recebe essa pesquisa toda são as empresas que participam. Certo. Quem são essas empresas que participam dessa pesquisa? Essa amostragem. Essa amostragem ela comporta aproximadamente 85% do mercado imobiliário da Natal e Grande Natal. Parte de construção civil. De parte de mercado imobiliário, somente mercado imobiliário. Né? Porque a construção civil ela tem mercado imobiliário e ela tem obras públicas. Então é só a parte de mercado imobiliário. E aí nós temos o nosso IVV, que é o Índice de Velocidade de Vendas, ele vem se mantendo entre 6%, 5% e 4%. O que é que isso quer dizer? Como é que chega nesse percentual? Como é que chega nisso? Né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho um índice de 5% de velocidade de venda, significa que em 20 meses eu vou acabar com meus imóveis disponíveis, porque eu vou fazer 5 vezes 20 e vai dar 100% dos meus imóveis disponíveis, ok? Então, mais ou menos a conta é essa. Então, a gente tem hoje, atualmente, uma disponibilidade de imóveis para ser consumido em aproximadamente 1 ano e meio. É muito pouco, na verdade. É muito. O cenário Brasil é quase nada. É muito pouco. Por quê? A hora de comprar é agora. Por quê? Porque você lembra que para a gente fazer um imóvel, para a gente fabricar um imóvel, a gente leva, em média, 3 a 4 anos. Se daqui a 1 ano e meio eu vou terminar com todos os imóveis disponíveis que eu tenho, eu não vou ter mais imóvel. Lei da oferta e procura, né? Porque também nós temos o registro nessa pesquisa que não estão sendo lançados imóveis. E essa é a nossa preocupação como sindicato. A indústria está esperando o cenário nacional ficar mais consolidado para lançar. E aí eu só tenho a dizer uma coisa. Quem for ousado
quem conseguir ter estômago para lançar neste momento em cenário nacional, vai ter um produto lá na frente que vai ser disputado. O preço vai aumentar, porque a oferta vai diminuir, como você bem colocou, é a lei da oferta e da procura. E é uma coisa que vai preocupar, porque aumentando o preço, acaba o consumidor sendo prejudicado. Então, se o consumidor aproveitar agora todo esse momento que a gente tem de promoções, como você até colocou no início do programa também, né, na parte do merchandising, ele vai ser extremamente beneficiado. Quem se engana quem acha que nós estamos numa crise e não é o momento de comprar. Pelo contrário, o imóvel, ele faz sempre parte de um endividamento saudável. Saudável. É um endividamento saudável. Eu tenho repetido essa frase por diversas vezes. Exatamente. Você, em vez de pagar aluguel, você está pagando seu apartamento. Tem coisa melhor? Verdade. E no final ele vai ser seu. Agora, em números, eu observei que essas empresas que compõem a amostragem, elas venderam no primeiro semestre, até junho, 636 unidades de apartamentos. Eu até comentei que você não tem um valor, não tem um volume geral de vendas. Não temos isso em reais. Se nós pegarmos, de acordo com a pesquisa que eu dei uma olhadinha, 4 mil imóveis que tem disponível aproximadamente no mercado, dividir por 600 dá em torno disso daí, né? Em 3 anos para se girar esse estoque que tem no mercado. Isso, É como eu lhe falei, no último IVV a gente ficou em 4,26. 4,20 e alguma coisa, mas acho que era 26. E aí teve meses que deu 6, alguma coisa. Então, a média a gente sempre tem colocado 5, para a gente poder ter uma noção a longo prazo. Mas houve uma queda do semestre passado para esse semestre do ano de 2015. Houve sim. De 1.000 e alguma coisa, 1.100 imóveis para 600 imóveis. Houve sim. A gente nota o consumidor bem mais conservador. Você vê que as empresas estão fazendo um esforço maior para convencer o cliente que está fazendo um bom negócio. Agora, Larissa, eu posso dizer que, ingenuamente falando, eu vejo que muita coisa que está para vender são coisas fora do foco do cliente. São produtos que às vezes não tinha tanta demanda de mercado, são produtos que às vezes não têm um trabalho de fidelização ao cliente, não tem um valor com o perfil do cliente. Então, produtos muito semelhantes, vamos supor, genéricos. Sim, não são produtos exclusivos, feitos com aquele capricho, aquela coisa única. Eu observo isso, eu não sei se eu estou errado. Tem assim, o que tem sobrando, muita coisa sobrando, é porque toda esquina tem parecido ou igual. Não, você está certíssimo. São os genéricos. Eu duvido produto bom estar sem dono no mercado. Esse mês saiu uma pesquisa na revista Construção e Mercado, que é a revista da editora Pina, é uma revista técnica. Eu tinha assinatura, tem algumas, eu adoro essa revista. Pronto, e aí saiu a capa da revista, foi exatamente os cases de sucesso das vendas. São exatamente produtos exclusivos, feitos com alguma coisa diferente. E aí foi o diferencial na hora do sucesso da venda. Na hora que você faz... Hoje o consumidor está extremamente exigente. Depois, com o advento do Código do Consumidor, já tem mais de uma década, mas mesmo assim, a legislação, quando ela acontece no Brasil, ela passa 10 anos como se ela não existia. É muito interessante aqui como a coisa funciona. Aí quando passa 10 anos, poxa, lançaram o Código de Defesa do Consumidor. Não, amigo, faz tempo, mas agora vai começar a funcionar. E aí você vê que o consumidor, ele tem um poder. O cliente, quem é o meu patrão hoje em dia? E o seu? É o nosso cliente. Então, quem manda em mim é o cliente. Se o cliente liga para mim à noite, eu tenho que dar graças a Deus de ele estar ligando e eu ter cliente, para pagar o meu salário no final do mês. Mas aí é onde aí vai o diferencial, na hora do atendimento, da forma do atendimento, na hora da negociação, se você tem uma boa negociação, se você consegue uma boa negociação, e por aí vai. O sucesso da venda é um conjunto de fatores, mas eu ainda acho que o quesito localização, ele pesa estupidamente. E localização não significa dizer que, porque meu apartamento aqui em Natal, por exemplo, é na Getúlio Vargas, eu até adoraria morar na Getúlio Vargas, de frente para o mar. Mas, por exemplo, eu moro em Lagoa Nova, que fica a 2 quadras da minha empresa, a 5 quadras da escola do meu filho e a 3 quadras também, a 2 quadras também da casa dos meus pais. A melhor localização para mim é Lagoa Nova. Muito pessoal e particular. É muito subjetivo isso. Daí a gente fazer aquele trabalho, na hora que o cliente chega, a gente fazer aquele trabalho de captação e começar a perceber algumas coisas. Você mora onde? Você faz o quê? Você trabalha onde? Para a gente poder ver, será que aquele imóvel realmente vai dar certo para a rotina daquele cliente? E aí depois a gente passa para a parte financeira. Na hora que ele viu, gostou, pronto,
Aí a gente vai para a segunda parte. É o trabalho medicinal, é onde você puxa o diagnóstico do seu cliente, porque não adianta descer um produto por goela abaixo, que ninguém hoje está tão imaturo para aceitar argumentos que não são convincentes, argumentos que não fazem parte de uma verdade dentro de um contexto, corretor, construtora e cliente. Mas esses detalhes vamos conversar no próximo bloco com nossa querida Larissa Gentili, vice-presidente do Sinduscom em Natal. Eu tenho um recado antes do nosso intervalo comercial. Solta aí, Juninho! Não foi, Juninho? Em Lagoa Nova, aproveite a infraestrutura e praticidade de um centro urbano. Uma região perfeita para viver ou instalar seu negócio. É o verbo conquistar no jeito Moura do B. Apartamentos com entrega ainda em 2015 e um empresarial pronto, localizado na principal via da cidade. Tudo com descontos de até R$150 mil. E tive pago. Visite nossa loja ou ligue 2010-0300. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200, 500 cartões de visita R$50 e 1000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste, 84-3316-0032. Estamos chegando ao final de mais uma gestão com inúmeras conquistas para os profissionais corretores de imóveis. Reassumo o compromisso de continuar lutando e trabalhando incessantemente pela valorização da nossa categoria. Estou com a disposição renovada porque ainda temos muito a avançar e juntos, de mãos dadas, construiremos um mercado imobiliário melhor para todos. Economize, reformando seu estofado na Gilmóveis. Além de reformar seu estofado deixando o novo de novo, temos ainda os mais variados estilos de cabeceiras que você pode personalizar. Cabeceira de cama box do Papinha você só encontra aqui em Gilmóveis, Avenida Coronel Estevão, em frente à Igreja São Sebastião. Telefone 3223-6671. Visite o nosso showroom, acesse nosso site ou ligue 3223-6671. Aqui você acompanha o dia a dia da crônica policial, o cenário da segurança pública do estado do Rio Grande do Norte, cobrando, dando sugestões e juntos faremos o melhor, buscando sempre a paz, um bem tão necessário. Eu me chamo Genésio Pitanga e nós temos um encontro marcado a partir do dia 3 de agosto, de segunda a sexta, às 18 horas, programa SOS RN. Imparcialidade, credibilidade, a segurança pública, cobrada de uma forma responsável. De volta com o seu programa Destaque Imobiliário, estamos ao vivo. Respeitosamente, hoje o nosso estúdio está mais bonito, né? Primeira mulher a participar ao vivo do nosso programa Destaque Imobiliário nessa nova temporada aqui pela TV Metropolitano. E eu quero agradecer a audiência da minha amiga Lúcia Rocha, jornalista Lúcia Rocha, lá em Mossoró. Está com a dona Inalda assistindo o programa Destaque Imobiliário, mandou mensagem pelo WhatsApp aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Essa mulher é uma das responsáveis de eu estar hoje fazendo TV. E palestra também. Ela botou na minha cabeça que eu deveria ir para a TV e eu acreditei nela e acabei entrando nesse rabo de foguete, né, Lúcia Rocha? Obrigada, Lúcia. Só a gente que saiu ganhando. Quero abraçar também um amigo que sempre acompanha nosso programa Destaque Imobiliário. Corretor, você conhece, é o José Roberto França, que é conselheiro também do Cresce. Ontem estivemos na posse. Larissa também é conselheira do Cresce. Ontem foi um dia festivo na 17ª região, na presidência do nosso querido amigo Valdemir Bezerra, que está aí conduzindo. Ele é o homem dos recursos humanos, é do RP, Relações Públicas, né?
representa a nossa categoria no Estado e somos, né, no total de 54 conselheiros, entre os efetivos e os suplentes, e a posse do triênio 2016-2018, ou melhor, a diplomação aconteceu ontem. Na próxima semana eu vou trazer a matéria para vocês acompanharem tudo o que aconteceu nesse grande evento que representa essa liderança do mercado imobiliário de Natal e região. Tivemos representantes de Mossoró, de Caicó, de Currais Novos, entre outros municípios que compõem a nossa categoria de conselheiro também. E aqui nos nossos estúdios, ela, como eu já falei, corretora de imóveis, vice-presidente do Sinduscom,
pouco abordado pelos veículos de comunicação. Nós temos no Brasil inteiro hoje, e aqui no Rio Grande do Norte também, 2 tipos de mercado imobiliário. Em que sentido? De 2011 para cá, as grandes empresas saíram dos seus polos e foram para todo o Brasil. E o que aconteceu? Quem são essas grandes empresas? São as empresas de capital aberto, né, as empresas que têm um giro diferente do negócio, têm uma velocidade de venda diferente, têm uma engenharia financeira muito mais sofisticada. E nós temos as empresas tradicionais, que trabalham sempre com construção civil, locais. Essas trabalham há muitos anos e fazem parte do cenário do mercado imobiliário da história. Tradicional historicamente. Né? E aí, às vezes você vai comparar um imóvel com o outro e você encontra algumas discrepâncias de preços por causa dessa diferença de, vamos dizer assim, de estruturação na hora de composição do preço do imóvel. Mas não tem tanta diferença assim, é como você bem colocou. Né? As experiências que a gente teve aqui recentemente, em Natal, mais especificamente, de preços muito baratos. Infelizmente, a empresa deixou aí 7 obras por terminar e os compradores todos com a mão na cabeça. E um dos pontos que eu quero abordar com você ainda hoje, no próximo bloco, eu vou trazer a entrevista com o Jorge do Rosário, que é presidente do Sinduscom Mossoró, e aí já chegou assim, chegou o ultimato, o ponto final na questão da água. Não se aceita mais a desculpa que não tem água. Por quê? Ele trouxe a seguinte reflexão. Primeiro, existe um desperdício de 30% da tubulação de água da cidade de Mossoró, por exemplo. É o mesmo argumento que encontra em Caicó, em toda a cidade do Rio Grande do Norte. Então, se resolver esses 30%, já dá para abastecer muita coisa em uma cidade. Outra, o crescimento habitacional, ele não é muito exponencial. A pessoa que compra um apartamento, a maioria das vezes ela sai de um bairro e vai para o outro. Ela não está chegando da China, chegando de outro país, outros investimentos. Não tem, o crescimento não está bem controlado. Então é algo que também não é muito agressivo. E no caso de Mossoró, um poço, segundo um próprio engenheiro da Caerne, um poço já resolveria esse problema de água, e um poço é um investimento de 5 milhões. Então, não necessariamente precisa da política do Põe Circo, de uma barragem de Santa Cruz, e vem, e vai, passando, entrando, e o empresário pagando o preço de não conseguir viabilizar o empreendimento por falta d'água, e assim a gente vai aceitando, nós somos omissos às vezes. Como é que está essa situação da água em Natal? Em Natal, graças a Deus, a gente ainda não tem esse problema. Né? Falta de água para colocar obstáculo na hora da gente produzir o empreendimento, ainda não temos esse registro, graças a Deus. Espero que isso não chegue. Bom. Né? A gente até vem, de uns tempos para cá, com indicadores nos nossos programas de qualidade das empresas, colocando como metas essa redução no consumo de água, reuso de água, muitas vezes dá para a gente reusar. E projetos novos que poderão ser viabilizados para novos empreendimentos de reuso de água também já estão sendo pensados, né, como a história dos prédios verdes, que a gente já vê em algumas capitais, etc. Mas para a construção civil, a indústria da construção civil, aqui em Natal, ainda não passa por isso. A gente não tem conhecimento desse problema. Agora, entrando num ponto muito específico, foi no manchete na imprensa durante muito tempo, a questão do Minha Casa Minha Vida, principalmente de 0 a 3. Sim. Qual o andamento desse projeto junto ao governo federal? Como é que está a construção civil? É importante colocar para o telespectador que esse Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, como o Davidson colocou, ele é um programa que faz parte do governo federal. Ele não é exatamente mercado imobiliário. Então, são imóveis... Então, não entra nem nessa estatística também, não entra nessa estatística. E muito bom, por sinal, não entra porque senão nessa estatística. O volume é diferente, né? Isso. E aí, são recursos que vêm do governo federal e são casas, imóveis que saem já com um dono, né? A pessoa se inscreve na prefeitura, aquela coisa toda. E esses pagamentos, as empresas que atuam aqui no Rio Grande do Norte, do nosso Sinduscom, a gente tem um grupo de 7 empresas que atuam nesse nicho, investiram em tecnologia, porque o limite ali da obra, ele é muito pequeno, o limite de lucro. A expertise construtiva ela tem que ser altíssima, eles desenvolveram essa expertise construtiva, e daí ele tem que produzir e receber. Quando quebrou esse ciclo de produzir e receber, desde outubro, e eu sempre coloco assim, como um alerta, coincidentemente ou não, o mês da eleição, né, desde outubro, começaram esse atraso. Então, hoje nós temos aqui, em mais ou menos, aproximadamente, quase 20 milhões de reais de dívidas que o governo federal tem com essas empresas. Essas empresas demitiram, vão continuar demitindo, infelizmente, e estão pagando um preço altíssimo pela falta desse repasse. E não vai recuperar o lucro, ou melhor, vai ficar no prejuízo. Vai ficar Eu tive em Mossoró semana passada,
A Cagel, que é uma grande empresa do estado, constrói Isso. muito bem, pessoas sérias, tem um Nosso zelo associado. pelo produto, está com a obra parada. E o pior não é isso, Larissa. O pior é que nós, brasileiros, pagamos um preço alto. Porque em Mossoró, uma cidade fria como é Mossoró, com uma água termal, do jeito que é Mossoró, ainda vem uma normativa para se colocar um aquecedor em cada unidade residencial. Está lá, um aquecedor em cima das casas. É um absurdo, não sei nem se é absurdo ou falta de absurdo. É uma coisa, e com certeza encarece a obra. E Isso. quem paga é o empresário ou quem paga é o próprio consumidor final, né? E o principal que a gente vem pensando nisso tudo, nessa nossa batalha, junto ao governo federal, o governador esteve presente conosco, estivemos com ministros, o senador Garibaldi também foi de grande ajuda conosco, o deputado Fábio Faria. Nós estivemos lá no governo federal várias vezes, o Sinuscom, representado por várias pessoas, e a gente pensa muito na questão do desemprego, né, que é a pior consequência. Né? Além dessas pessoas ficarem sem receber as casas, que estão nessa expectativa, ainda tem a questão do desemprego desses trabalhadores que estão lá e vão ser demitidos sumariamente. Alguns já foram, inclusive, infelizmente. E o desemprego vai encadear outros problemas sociais, né? Violência, e Isso. etc. Isso. Infelizmente. E o construtor carrega uma responsabilidade muito grande, né? E fala em responsabilidade, na pesquisa, o volume de empregos do mercado imobiliário hoje está em torno de quanto aqui em Natal? O mercado imobiliário, ele representa aproximadamente 10% do nosso CAGED estadual. Então, a gente tem, em média, historicamente, 40 mil empregos. Né? Eu até estou tentando puxar da memória agora, mas não vou conseguir lembrar. O último CAGED agora desse mês. Mas o mercado imobiliário, ele tem aproximadamente... Ele ficava em 4 mil empregados, mais ou menos, que seria 10% desses 40 mil do estado todo. Mas ele agora está 3.800 e pouco. A gente teve realmente também um decréscimo no número de empregados. As obras que estão aí em andamento serão terminadas e finalizadas, etc. Agora, preocupa, repito mais uma vez, a questão da falta de lançamentos. Falta de lançamento significa falta de novos empregos também. Pronto, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu vou apresentar... Larissa representa a empresa S. Dantas. Fala pra gente quem é S. Dantas. Obrigada. Bom, a S. Dantas é uma empresa genuinamente potiguar, tem 34 anos no mercado. Nós temos a expertise construtiva em imóveis residenciais, feitos em prédios, então são prédios de apartamentos residenciais multifamiliares. E trabalhamos entregando geralmente 1 obra, 2 obras por ano. Temos mais de 40 empreendimentos entregues na cidade e estamos atualmente entregando neste ano o residencial Maria Emiliana Melo, ali em Lagoa Nova, na Avenida Nascimento de Castro. E atualmente também temos um empreendimento em construção que chama Mirante Serra de Martins, atrás ali da Padaria Mercado. Então nós temos a tradição de trabalhar sempre Lagoa Nova, Tirol, Petrópolis, Barro Vermelho, mais esses bairros centrais da cidade. Essa é a nossa expertise e nos orgulhamos muito do que fazemos com zelo, com esmero e temos sempre uma clientela muito fiel. Sabe aquela história de você compra e você vai e indica seu irmão indica um primo, e o seu primo indica já para um amigo, e por aí vai. E eu sempre falo aqui, não é a primeira vez que eu vou falar, que o grande choque do Brasil e do mundo é essa mudança de comportamento que o mundo está exigindo. E a grande crise é da falta de credibilidade. Ninguém se compromete com nada alheio. Às vezes as pessoas não estão comprometidas nem com ela mesma, né? A gente às vezes não se cuida, não evolui, não investe em si mesmo. Como é que vai investir no próximo? Como é que a gente vai respeitar o cliente? Como é que a gente vai respeitar o investimento alheio? Então a grande mudança, a grande sacada do negócio é você respeitar o próximo. É fazer aquilo que você não gostaria que fosse fizesse feito com você. Exatamente. Porque falhas, Davidson, é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. O imóvel perfeito, ninguém vai encontrar. Sempre vai ter algum tipo de falha. Porque a indústria da construção, ela é uma indústria artesanal. A gente tem que ter em mente isso. Mas, na hora que a construtora está ali, disponível, para ir lá atender o cliente, ver o que é que aconteceu, isso é muito importante. Então, é importante que o cliente, na hora de adquirir o imóvel, é como você perguntou no início do programa, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar uma empresa que ele tem alguém que já conhecido, que já comprou, fazer uma pesquisa informal mesmo, né? Para ver se ele realmente está fazendo um bom negócio. Larissa, para a gente fechar essa entrevista, você tem alguma frase que poderia deixar no ar?
Ai, meu Deus, você devia ter me dito para eu poder preparar. Mas vamos lá, a frase que eu tenho mais em mente não é uma frase de mercado imobiliário, não. É uma frase de uso pessoal. Que bom. Eu usei até hoje com uma pessoa, mas é mais ou menos assim. Meus amigos são meu mundo. Então, eu acho que hoje, nesse mundo que a gente vive, muito de competição, etc., é muito bom você chegar num programa como esse, encontrar uma cara conhecida, né? Ajuda de alguma forma, nem que seja só psicologicamente falando. Então, é como você colocou, a gente não fazer com o outro o que a gente não quer que a gente que faça com a gente. E aí, nesse sentido, você sempre buscar ajudar o outro no que lhe for possível, porque em algum momento aquela energia ela vai voltar para você. Né? E especialmente os amigos. Os amigos sempre são também aquelas pessoas mais próximas que fazem esse aconchego com a gente e que eu acho isso extremamente importante na nossa vida. Tá joia. Então a gente agradece a nossa amiga Larissa Gentili, vice-presidente do Sinduscom, pela satisfação que ela deixou o marido, o filho, para estar aqui colaborando conosco nessa noite de terça-feira especial. A gente vai num breve intervalo comercial, na volta tem muito mais para você na tela do seu destaque.